Planilha de vendas a prazo, vendas fiado. Como fazer? É isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Aqui a gente consegue ver o total vendido, o total recebido, o quanto que falta para receber e o número de clientes que ainda estão devendo. Exemplo, aqui o João Paulo, ele comprou 4 produtos diferentes, totalizando um valor de R$ 7.000 e vai fazer o pagamento em 4 parcelas. E automaticamente ó, o Excel já calcula para mim qual o valor da parcela. Se eu colocasse que era 5 parcelas, olha que o valor muda. Se eu colocasse 6, e assim vai. Então é totalmente automático. Aqui do lado eu consigo registrar a data de cada pagamento que eu recebi do João. E assim eu sei se ele já pagou tudo ou se ainda não. Como que eu sei? Porque aqui no final, no status de parcelas pagas, o Excel retorna ok quando tudo foi pago, já fica ok. E se não retornou ok, ele vai mostrar o número de parcelas. Exemplo, ó, aqui está o número 5. Por que está mostrando 5 e não o ok? Porque nesse caso o número de parcelas é 6. Então ainda não atingiu todas as 6 parcelas que o cliente precisava pagar. E mais aqui no final a gente consegue ver o valor pago atual do cliente. E dessa forma a gente consegue controlar bem certinho, de forma simples e objetiva, as vendas para cada cliente e saber quando a data, né, que o cliente pagou cada parcela e ver se já pagou tudo ou se ainda falta parcela para ser paga. Essa planilha, sim, pessoal, vamos fazer juntos, do zero e passo a passo e de forma 100% gratuita. Porém, se você não quiser fazer junto comigo, você pode adquirir essa planilha clicando no link que eu vou deixar na descrição. Para que possamos começar a fazer a nossa planilha de controle de vendas a prazo, controle de venda fiado, vamos começar com o cabeçalho. Então, eu vou clicar na primeira linha do meu Excel para poder selecionar ela por completo e vou colocar uma cor da minha preferência. Eu vou pegar aqui uma cor verde. Mas você pode usar qualquer cor que você quiser, só estou dando uma sugestão. Agora eu vou clicar na primeira célula e vou escrever o título da minha planilha. A minha planilha ela vai ser uma planilha de vendas a prazo, entre parênteses, fiado, enter. Vou aumentar bastante o tamanho dessa letra que eu escrevi para ficar mais fácil de ver e vou pintar ela numa cor branca para dar um destaque. E posso até colocar um efeito diferente, ó. Na verdade, pessoal, acho que eu vou usar um verdinho bem clarinho. E na linha 2 eu clico e coloco uma outra cor. Pode ser um preto, um amarelo, enfim. Você vai colocando as cores aí conforme o seu gosto pessoal. Agora na divisão de 2 com 3, eu clico, seguro e arrasto para cima, porque assim eu consigo diminuir o tamanho dessa linha. E eu vou até aumentar um pouquinho mais a linha 1. Olha que bonitão que ficou o cabeçalho inicial da minha planilha. Agora vamos começar a fazer a nossa planilha de fato, para que a gente possa registrar todas as vendas que vamos fazendo. Porém, tem um detalhe, pessoal. Eu vou pular aqui algumas linhas. Exemplo, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou começar aqui na linha 10. Depois a gente faz os ajustes. Vou usar esse menu, essa parte inicial, para colocar mais informações lá para frente. Vou começar na primeira célula dessa minha planilha com a data de venda. E na divisão de A com B, eu clico, seguro e arrasto para a direita para aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. Então, digamos que na data do dia 1/1 de 2027, eu fiz uma venda. Já vamos começar a preencher a planilha para ficar fácil de entender. Depois eu vou colocar nome do cliente. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna aqui também. Eu fiz a venda para o cliente João Paulo. Enter. Você pode até usar esse nome do cliente para colocar também, ó, tracinho, CPF, tracinho, RG e assim vai. Na próxima coluna eu vou colocar produtos e quantidades que esse cliente comprou. Então, digamos que o João Paulo ele tenha comprado um notebook. Vou até colocar ali na frente, ó. Um notebook, comprou 3 bonés, 2 camisetas e uma meia. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna aqui. E pode ser, tá, pessoal, que tenha um monte de produto para você digitar. E como é que você vai fazer? Você vai ficar aumentando o tamanho da coluna de modo infinito? Eu não acho uma boa estratégia fazer isso. Então vou deixar a coluna num tamanho ok, mesmo que não dê para conter todo o texto. E depois a gente faz um ajustezinho, tá? Para melhorar isso daqui. Na próxima coluna eu vou colocar o valor total dessa compra que o João Paulo fez. No caso, a venda que eu fiz para o cliente. O valor total, nesse caso aqui, foi R$ 7.542. Enter. Vou aumentar bastante o tamanho dessa coluna. Clico nessa célula aqui e já aproveito na página inicial, coloco ela como dinheiro, reais do Brasil, para ficar na formatação correta. Agora, na próxima coluna, pessoal, é onde a gente vai selecionar o número de parcelas. O número de parcelas vai dizer em quantas vezes a pessoa vai pagar esse valor. Exemplo,
O cliente ele pode pagar em uma vez, duas, três, quatro, cinco, enfim. Então, nessa célula, eu não quero ficar toda hora digitando o número de parcelas. Queria deixar algo mais fácil e rápido de ser inserido. Então, aqui em cima nos dados, eu venho e seleciono validação de dados. E ao invés de qualquer valor, eu seleciono uma lista. E aqui dentro da fonte é onde eu vou digitar as possibilidades de pagamento do cliente. Exemplo, fez o pagamento em uma vez só tem uma parcela. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o símbolo que me ajuda a separar as opções. A próxima opção, no caso, é o 2. Ponto e vírgula 3, 4, 5, 6 e assim vai. Ok? Agora eu consegui criar uma lista de opções onde eu posso selecionar em quantas vezes o cliente vai fazer o pagamento desse produto. Eu vou colocar aqui 4 vezes, 4 parcelas. Agora já temos várias informações importantes. E tem uma informação que também é muito importante. Se o valor total é 7.542 e o cliente vai pagar em 4 vezes, qual é o valor individual da parcela? Então eu vou colocar o valor da parcela, que vai ser igual, olha a fórmula que vamos fazer agora, hein? Igual o total, barrinha, dividido pelo número de parcelas. Enter. Vou aumentar um pouquinho essa coluna, mas ainda não acabou. Agora eu preciso registrar quando que o cliente pagou cada parcela. Então eu já vou colocar na primeira célula que eu tenho aqui, data de pagamento, certo? PGTO1. Data que ele fez o primeiro pagamento. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna. Quando que vai ser a data desse primeiro pagamento? Eu posso fazer uma configuração simples. Essa data pode ser igual à data da venda, ou o cliente pagou no dia seguinte, vai pagar só mês que vem, enfim. A data da primeira parcela eu vou registrar quando de fato o cliente pagou. Então a data da venda, não necessariamente é igual à data do pagamento. Então nesse caso aqui, o João, sim, a primeira parcela, ele já pagou no dia da compra mesmo. 1/1 de 2027. Porém, né, pessoal, poderia ter pago num dia diferente. Na próxima célula, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí é pagamento 2, pagamento 3, 4, 5, 6, 7, quanto você achar que é necessário. No meu caso, eu vou usar no máximo 6 pagamentos, 6 parcelas. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse data de pagamento 1, no cantinho da célula, eu clico seguro e arrasto para a direita. Até 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Já tenho 6 pagamentos. Agora eu posso selecionar todas essas colunas e aumentá-las de modo a dar para ver certinho, ó, o texto de cada uma. Quando o João fizer o segundo pagamento, eu venho aqui e coloco a data que ele fez esse segundo pagamento. Digamos, o João acabou pagando dia 4/2 de 2027. Enter. E o terceiro pagamento ele fez no dia 3/3 de 2027. O João já pagou tudo? Ainda não. Por quê? Porque são 4 parcelas e ele pagou só 2. Então como é que eu sei? Eu vou ter que ficar olhando se está faltando, se já foi tudo pago. Não dá, né? Vai dar muito trabalho ficar fazendo isso. Então uma sugestão é, aqui no final você vai fazer uma coluna automática para te ajudar. E dessa forma você vai saber quantas parcelas já foram pagas e o valor total que já foi pago. Então vamos lá escrever aqui. Parcelas pagas, que no caso é a quantidade. E na última coluna, valor pago. Enter. Vou aumentar um pouco o tamanho dessas colunas aqui, para ficar mais fácil de ler. Como que eu sei a quantidade de parcelas pagas? 1, 2, 3. 3. Mas como que eu soube que era 3? Porque eu contei a quantidade de datas que eu tenho ali dentro. Então vamos pedir para o Excel fazer isso. Ele vai fazer a contagem das datas. E se acontecer, pessoal, as datas que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. As 4 datas forem iguais às 4 parcelas. Quer dizer que tudo já foi pago, tá? Ok. Então a gente pode até mudar aqui para ok, o status, para ficar mais visível, né? Mais fácil de ver. Então aqui dentro das parcelas pagas, vamos começar fazendo uma fórmula para contar quantas parcelas já foram pagas. Igual conte.valores. Essa fórmula que eu vou usar. 2 cliques para selecionar. 1, 2. E seleciono todas as datas de pagamento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dou um Enter. Tá vendo que o Excel retornou o número 3? Por quê? 1, 2, 3. Porque tem 3 datas. Quando eu inserir uma quarta data, ele vai trocar o 3 por 4. Só que quando o João pagar tudo, o que é para mostrar aqui? Ao invés do número 4, eu queria mostrar um OK. Porque fica mais visível, né? Fica mais fácil. Então, nesse caso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a fórmula que eu fiz, 1, 2, e vou fazer um pequeno ajuste, tá bom? O que eu aconselho você fazer é o seguinte. Tira esse sinal de igual que você fez, remove ele. Remove, ó, dá um backspace, um delete, enfim. Você ficou só com a fórmula em si, tá vendo? Agora você vai, com cautela, selecionar toda a fórmula, botão direito, copiar. Agora você pode dar um delete
e dá um Enter. Zerou tudo, certo? Mas calma, que a fórmula ainda está copiada, porque você copiou ela. Então a gente não perdeu. Eu preciso adicionar um OK como status quando os pagamentos forem todos concluídos. Então vou fazer o seguinte, ó, igual SE, é a fórmula que eu vou usar, SE, 2 cliques para selecionar, 1, 2, C. O número de parcelas que eu tenho, que é esse número 4, for igual, agora eu colo aquela fórmula que eu copiei. Botão direito aqui dentro, colar. Ou Ctrl V também funciona, Ctrl C, Ctrl V, copia e cola. Então, se a quantidade de parcelas forem igual à quantidade de pagamentos que foi recebido, ponto e vírgula, é para fazer o quê? Abre aspas, retornar, OK, fecho aspas. Caso contrário, pessoal, ponto e vírgula, colo de novo, ó. Botão direito, colo aquela informação. E lá no final eu fecho um parênteses. E dou um Enter. Basicamente, o que essa fórmula faz? Quando a quantidade de parcelas forem atingidas, vai ficar OK. Se não for, ele conta 1, 2, 3, a quantidade de pagamentos. E o valor pago vai ser o quê? Ele vai ser igual conte.valores 1, 2, seleciona todas as datas aqui onde você vai registrar o pagamento, fecha o parênteses, então ele vai fazer essa contagem de datas, vezes, asterisco, que é o vezes, o valor da parcela, e dá um Enter. Então, se o João já pagou 3 parcelas, o valor total que ele pagou é R$ 5.656. Dá para ver que não pagou tudo ainda, né? Falta um pouco. Seleciono essa célula aqui e coloco ela também em dinheiro. Página inicial, coloco aqui em moeda. Pronto. E se o João fizer aqui um quarto pagamento? Agora no dia 2/4/2027, Enter, ele pagou tudo, ó. Opa, legal, OK? E tudo pago. O que eu vou fazer, pessoal? Toda vez que eu tiver um OK aqui, eu queria pintar automaticamente essa célula na cor verde, para ficar mais visível e eu saber que tudo foi pago. Então eu vou clicar em toda essa coluna, onde eu tenho as parcelas pagas, e página inicial, formatação, regras, é igual a. Toda vez que eu tiver nessa célula um OK, igual fizemos, eu quero pintar de verde. OK, e pronto, é isso aí. Finalizamos. Agora é só selecionar tudo que fizemos, dar aqui uma centralizada na página inicial, no alinhamento, para ficar mais organizada a planilha. Esse produto aqui que temos, que pode ficar bem grande, você pode, na página inicial, colocar como quebrar texto automaticamente. Porque assim, se tiver muito grande o texto, ó, ele quebra ao meio para você. Ele vai separando certinho, e aí você consegue ler por completo a informação. Vou selecionar tudo que eu fiz, pessoal, até o final, e agora, finalmente, eu vou inserir uma tabela, porque a tabela é muito importante, vai nos ajudar muito. E sim, vou marcar aqui sim, minha tabela tem cabeçalhos. OK? E vamos testar agora e ver se está tudo funcionando. Se eu inserir mais uma data de venda, digamos, no dia 2/1/2027, Enter. Opa, ó que legal, uma nova linha já foi adicionada para mim. Agora eu fiz uma venda para o cliente Cláudio Souza e ele comprou um produto 1, 2, 3. E o valor total deu R$ 1.000. E o Cláudio, ele fez o pagamento em 2 parcelas, sendo a primeira, que ele não pagou ainda, e também não pagou a segunda. Então tá tudo em aberto. Se a gente verificar aqui, ó, parcelas pagas, 0, e valor pago, 0 também. Então ele tá devendo, né? Não pagou tudo ainda. O que dá pra gente fazer aqui agora, pessoal? Dá pra gente criar alguns status aqui em cima, para facilitar bastante a nossa visualização da tabela. Então, o primeiro status que eu gostaria de ter, algo que vai me ajudar muito, é saber o total vendido. Enter. Outra informação que pode me ajudar muito. O total recebido. São os pagamentos que já recebemos. Total a receber. E a quantidade de clientes que estão devendo. Como algumas células ficaram muito grandes, eu vou selecionar de 2 em 2, ó, ali em cima, página inicial, e vou mesclar e centralizar. Agora eu posso selecionar esses status aqui e alinhá-los à direita. Agora eu posso selecionar tudo, clico nas bordas e coloco todas as bordas. Para o total vendido, eu vou pintar o fundo da célula com verde e o total recebido, vou colocar um azulzinho. Total a receber, posso colocar um laranja e quantidade de clientes devendo, um amarelo. Agora a questão dos valores, total vendido. É o total que eu vendi, está nessa coluna. Então é só pegar a soma dela e colocar aqui em cima. Para isso eu vou fazer igual, soma, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e seleciono todo o valor total. Enter. Total recebido vai ser igual, soma, 2 cliques, 1, 2,
de toda a última coluna, que foi o valor pago, que recebemos o pagamento. Enter. Assim a gente consegue saber o quanto vendeu e o quanto foi recebido. E o total a receber, hein? Como é que fica? Essa é a diferença do que vendemos para o que já recebemos. A diferença é o que falta receber. Então vai ser igual o total vendido menos o total recebido. Enter. Falta R$1.000 para eu receber. E a quantidade de clientes devendo? Como é que eu resolvo agora, hein? Esse é um problema interessante de se pensar. Como que o Excel vai saber quais clientes estão devendo e quais já pagaram? Dá para fazer o seguinte, pessoal. Eu posso fazer uma contagem de tudo que eu tenho aqui. Você concorda que a contagem vai ser igual a 2? Pois é. 2 clientes, 2 linhas. Porém, um já está ok. Então eu removo o que está ok. Dá para fazer dessa forma. Clientes devendo. Então, vai ser igual conte.valores, que eu vou contar tudo. 1, 2. E seleciono tudo que eu tenho nas parcelas pagas. E dou um Enter. Retornou 2, mas não é verdade. Porque não tem 2 clientes devendo, tem só um, só o Cláudio. Então o que eu vou fazer? 1, 2 dentro da fórmula. Lá no final eu vou subtrair os clientes que já estão ok. Vou fazer menos conte.c, 2 cliques, 1, 2. E tudo que tiver dentro da parcela paga, ponto e vírgula, que foi igual, abre aspas, a palavra ok, fecho aspas, fecho parênteses, Enter, o Excel vai remover. Ó. Dá até para selecionar tudo e dar uma organizada ao meio. E se você quiser, pessoal, dá até para melhorar o visual dessas caixinhas aqui. Como? Você pode selecionar essas caixinhas, clica, segura e arrasta para baixo, para deixá-las um pouquinho maiores, e aí vai ficando mais fácil de ver, de visualizar as informações. E quanto a essa tabela que você tem aqui embaixo, dá para melhorar também o layout dela. Como exemplo, você pode aumentar um pouquinho o tamanho do cabeçalho, seleciona tudo, dá para colocar aqui uma corzinha um pouquinho mais escura, caso você tenha preferência. E aqui em design da tabela, você pode escolher outros tipos de layout, de design para você utilizar. Um que eu acredito que fique legal é escolher a primeira opção mesmo, ó, sem nada. E agora selecionando tudo, toda a tabela, eu posso na página inicial inserir bordas e esse meu cabeçalho, eu posso deixar ele com uma cor um pouquinho mais clara, na questão da fonte, né? E até usar aqui ó, um efeito diferente. E dá até para remover essas linhas que ficam aqui no fundo. É só clicar aqui no exibir e então linhas em grade, eu removo essa opção. Pronto. Dessa forma a gente consegue finalizar, pessoal, a nossa tabela, a nossa planilha de vendas a prazo. E toda vez que tiver novas informações de vendas e você vai registrando elas aqui, tudo já vai atualizando automaticamente para você. Seja os cálculos que fizemos aqui dentro, o status automático, ou ainda essas caixinhas que ficam aqui em cima, de total vendido, recebido, etc, etc. Eu espero que essa planilha possa ter te ajudado bastante. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.